Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Quando Nasce uma Família. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial. Ela é minha amiga já faz alguns anos, mas ela também é minha pastora. Hoje eu estou aqui com a Letícia. Seja bem-vinda, Lê! Oi, obrigada pelo convite. Oi, gente que tá aí assistindo. Obrigada, de verdade. É um privilégio te receber na minha casa pra gente conversar aí sobre maternidade, família, mãe de adolescente. Tô empolgada pra essa conversa. Eu também. Eu acho que vai ser uma aula, não vai ser só uma conversa. Ai, meu Deus. Mas de verdade, obrigada por estar aqui hoje, viu? Imagina. Eu vou começar então com a pergunta que eu sempre faço para as minhas convidadas. Quem é a Letícia? Essa pergunta ela é complexa, Uhum. né? Ela não é muito fácil de responder, mas eu gosto sempre de falar sobre mim, trazendo a definição daquilo que eu consigo me enxergar melhor. Eu sou filha de Deus. Ótimo. Eu sou filha de Deus. Eu fui alguém que foi encontrada por Jesus em algum momento da minha história e isso mudou tudo. Uhum. Mudou quem eu sou, mudou as definições de quem eu era, atualizou, né? Uhum. Atualizou tudo a respeito de mim. Então, eu sou filha de Deus, Uhum. amada por Ele e alguém que carece da misericórdia dele todos os dias, que é alguém que depende dele todos os dias. E depois disso, Veio uma lista, né? agora. Vem bastante coisa. Eu sou mãe da Melissa. Uhum. A Melissa tem 16 anos hoje, né? É esposa do Kleber. E sou professora universitária. Então, sou professora na UFSC. Sou nutricionista, né? A minha formação é essa. Eu tenho mestrado em bioquímica, doutorado em neurociências. E sou professora universitária há 14 anos. Uau! Ah, Isso eu não sabia. É, Bastante tempo. 14 anos. Uhum. E pastora, né? Pastora da F-Hop. Só a cereja do bolo. Eu acho que esse é um dos grandes privilégios da minha vida Uhum. também, né? Além de todos os outros que o Senhor já me concedeu. Uhum. Então, eu disse que era meio complexo, mas essa sou eu. Sim. Bastante coisa, né, Lê? Bastante. Você e o Kleber são casados há quanto tempo? Então, esse ano, agora em setembro, a gente vai fazer 20 anos de casados. Uau! Mas é de casamento, né? E tem Uhum. mais 8 anos aí de namoro. Então, ao todo, são 28 anos que a gente tá junto. Gente! Eu gosto de dizer que a gente tá mais tempo junto do que separado nessa vida, né? Aham, sim! Sabe que ano que vem eu e o Léo a gente vai fazer 10 anos de casamento. E a gente tá com muita expectativa pro ano que vem. Uhum. E a gente começou a namorar com 15 anos. E ano que vem a gente também faz 30. Uhum. Então eu falei, gente, daqui 2 anos eu já vou estar mais tempo com ele do que sem ele É. na minha vida. Eu falei, gente, isso é uma loucura pensar. É muito louco. Porque é muito tempo, sabe assim? Eu costumo pensar sobre isso e eu penso assim, a minha família, o berço que eu nasci, não me conhece tanto quanto o Kleber me conhece. Meu Aham. pai e minha mãe não me Sim. conhecem mais. A ponto Sim. do que eles conheciam enquanto eu morava com eles. Aham. Então hoje o Kleber conhece muito mais quem eu sou do que qualquer outra pessoa nessa terra. Gente, isso é, né? Tipo, É. para pra pensar. Vamos lá, Lê. Me conta um pouquinho da tua jornada de vida até aqui, sabe? Você nasceu aonde? Como que foi chegar até Florianópolis? Tá. Eu sou gaúcha, né? Somos. Uhum, somos. É. Uhum. Eu sou da região metropolitana de Porto Alegre. Somos. Eu nasci em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Sou filha a filha do meio, né? Então eu tenho um irmão mais velho Uhum. e um irmão mais novo. Eu sou a única menina e sou a filha do meio. E eu fui criada assim naquela cultura gaúcha. Aham, sabemos bem. É gaúcha? E o meu pai, eu assim, ouvia do meu pai muitas vezes isso, era rotineiro quase. Ele dizer: eu solto meus bode e prendo a minha cabrita. Muito bom. Então foi nessa cultura que eu fui criada. E eu sempre fui uma pessoa assim muito objetiva. Uhum. Eu sempre tive objetivos claros assim. Então, na escola eu não era a melhor aluna, mas eu nunca peguei recuperação.
sabe? Eu era focada. Uhum. Então, eu sempre gostei de estudar, sempre fui boa filha. Eu costumo dizer que eu era boazinha. Boa filha, Aham. boa aluna, boa amiga. Eu era boazinha, eu não Uhum. tinha muita encrenca comigo, Uhum. assim. Minha vida foi sempre bem tranquila. Uhum. E eu me cobrava sempre muito responder às expectativas que eu mesma colocava sobre mim Uhum. e as expectativas que meu pai colocava Uhum. sobre mim. Então, eu lembro assim na escola, sabe aquelas provas de matemática assim bem difícil? Aham. Todo mundo Que vai aquela. bem Sim. mal, Uhum. assim, tira 2, 3. Eu chegava em casa e dizia, pai, tirei 8. Aí meu pai olhava assim, tá me devendo 2. Ah! Ai, que Aí desespero. eu, né, aquela coisa Aham. assim, então sempre buscando suprir as expectativas, Uhum. assim, né? Não sei até que ponto isso é bom, Uhum. né? Hoje Aham. eu faço muito diferente com a minha filha, depois a gente Uhum. pode falar Ah, sobre isso. isso. Aham. Mas isso me levou a um lugar de responsabilidade, Uhum. né? De maturidade muito cedo. Uhum. Eu na escola, eu estava sempre um ano antes. Eu era mais nova, sempre da turma, um ano antes Aham. de todo mundo. Se todo mundo tinha 15, eu tinha 14, né? Eu tava brincando com a Melissa até hoje de manhã, enquanto eu levava ela para a Uhum. escola, que eu terminei a escola com 15 anos. Eu passei no Nossa. primeiro vestibular com 15 anos. Ah, meu Foi Deus, muito muito. cedo, assim, Sim. né? E trabalhando desde cedo também na empresa da Uhum. família. Com 12 anos, meu pai assinou minha carteira. Gente! Foi tudo muito precoce, Aham, assim, sabe? aham. Hoje eu entendo, vejo um propósito Uhum. nisso de Deus, mas, assim, foi uma vida de bastante responsabilidade Uhum. cedo. E fui crescendo, estudando, trabalhando, fiz a faculdade, trabalhava na empresa do pai, Uhum. pagava minha faculdade com Uhum. a empresa, com o trabalho na empresa, enfim. Então, foi uma vida, assim, boa até Uhum. aqui, né? Uhum. Não passei dificuldade, Uhum. mas foi trabalhado. Sim. Foi bastante Suou. trabalhado, Aham. foi. E então eu fiz a faculdade de nutrição, né? Eu queria odonto. Hum. Aí eu fiz muito vestibular para odonto, não passei. Aí no último que eu fiz, eu fiquei em primeiro suplente. Se alguém desistisse da Sim, vaga, eu tava entrava. ali. Ninguém desistiu. Nossa. Aí eu cansei, eu desisti. Aham. E aí fui fazer nutrição. Aí me formei, E gostou? amei, Que legal. amei fazer Uhum. nutrição. Nossa, eu amo, amo o meu trabalho. Uhum. Amo muitas coisas, mas gosto também do meu trabalho. Aham. E no meio da faculdade surgiu a oportunidade de fazer iniciação científica num laboratório que trabalhava com neurociência. E aí, para nutrição, é uma área que parece que não tem muito a ver, Uhum. né? Uhum. Mas eu comecei a trabalhar como voluntária no projeto de um professor meu, uma professora, e ali eu comecei a desenvolver aquilo que eu queria para os próximos anos. Então foi indo meio Uhum. que assim, eu tendo os objetivos, indo atrás deles, e Sim. pela graça de Deus eu cheguei em todos eles Uhum. conforme eu fui planejando, assim. Uhum. Algumas coisas eu não planejei, por exemplo, ser pastora, né? Aconteceu. Uhum. Mas na carreira profissional, assim, Uhum. e no meio disso, né, surgiu o Kleber, Aham. né? Eu morava no Rio Grande do Sul, o Kleber aqui em Santa Catarina. E a gente tem famílias, assim, meio distantes, mas em comum. Entendi. E a gente acabou se conhecendo na infância. Uau! Tem relatos, assim, da família que a gente brincava quando era pequenininho, assim. Eu não sabia disso, Lê. Que legal! Mas eu não lembro. Aham. Eu não lembro. Eu lembro dele a partir dos meus 16. Uhum. Que daí começou a Já ficar um parou pouco pra pensar mais... que é a idade da Mel? É, é. Meu Deus! Isso não te assusta um pouco? Não. Porque eu fico pensando assim, ó. Meus filhos não vão namorar com 16 anos, porque foi a idade que eu comecei a namorar o Léo. E eu penso, gente, onde meus pais estavam com a cabeça? Não, mas a gente vai chegar lá, Tá, vamos tá? Vamos chegar. guardar isso Aham. aí. E aí a gente foi desenrolando a nossa história, ele morando em Santa Catarina, eu no Rio Grande do Sul. Aí ele quis namorar. E aí Uhum, eu, não quero, é uhum, longe, não vai dar certo. Sei quem você é. Ninguém era uhum. convertido. Eu ia perguntar isso agora. Não, Uhum, a gente tá. converteu, gente, faz 12 anos. Ah, É recente entendi. ainda, né? Uhum, E aí, enfim, eu dificultei.
o começo do namoro, porque eu achava que não ia dar certo, que ia só me machucar, porque morava longe, não ia poder se ver sempre. Mas deu certo. A gente namorou por 8 anos. No meio disso, ele foi para os Estados Unidos. Voltou. E, né, eu fui também, voltei. E a gente voltou. Quando eu voltei, ele logo em seguida voltou pra gente casar. Então, eu tava no meio do mestrado, terminando o mestrado. E então foi assim que as coisas, né, Foram acontecendo. foram acontecendo. Casamos, dia 18 de setembro de 2004. E em 2008 nasceu a Melissa. Uau, depois de 4 anos. Depois de 4 anos de casados, nasceu a Melissa. E eu tava fazendo um doutorado, Meu Deus. no meio de um doutorado. E aí foi muito engraçado essa época, porque eu cheguei pro meu orientador e eu disse pra ele, olha, eu tenho 2 notícias pra te dar. E eu vou começar pela mais tranquila. Eu disse, eu quero mudar o projeto. Eu tava na metade do doutorado. Aí eu disse pro meu orientador, olha, eu vou querer mudar o projeto. E essa era a notícia mais tranquila. Era. E aí, ele, mas como assim? Que projeto? O que que a gente vai fazer? Porque não tem tempo. Eu digo, não, um projeto novo tá aqui. Eu já levei um projeto novo, escrito. Ele bateu o olho e ele disse, é bom? Vamos fazer esse? Aí eu digo, opa, Legal? legal. Aí ele, e a outra notícia, então? Tô grávida. Aí ele olhou pra mim assim, tem certeza que tu quer tudo isso no meio de uma gravidez? Aí eu disse, não, vai dar certo, professor, vai dar certo. E ele, então tá, se tu tá dizendo, bora. Determinada. E aí eu trabalhei que nem uma louca pra dar tempo de adiantar o máximo possível um projeto novo. Sim. E ter tempo de ter a Melissa, cuidar dela e tudo. E deu tudo certo. Meu Deus. Quando eu tava terminando o doutorado, faltava assim uns 8 meses pra terminar o doutorado. O doutorado é 4 anos, né? Eu comecei a pensar, eu digo, opa, eu preciso arrumar já algo para trabalhar, né? Porque eu preciso de provisão assim que terminar o doutorado, porque no doutorado eu fazia na Federal do Rio Grande do Sul, eu não pagava. E eu ainda recebia uma bolsa do governo só para estudar. Então o meu sustento vinha dali, né? E o Kleber trabalhava com meu pai na empresa, então o nosso sustento vinha assim. E aí eu comecei a olhar as oportunidades de concurso. Nem tinha terminado ainda, eu já tava olhando. E aí surgiu e eu fiz, faltando 7, 8 meses para terminar ainda o doutorado com uma bebezinha. Meu Deus, Lê. E aí eu fiz e passei. E aí, o pessoal da Federal de Pelotas, que foi lá que eu fiz, disse pra mim, você tem 30 dias para entregar o seu diploma de doutorado. Aí eu... E agora? Cheguei de volta em Porto Alegre e disse pro meu orientador, ele tem 30 dias. Aí ele, não, vamos parar tudo e vamos fazer o que tu precisa. Aí a gente parou o laboratório inteiro trabalhou no meu projeto, a gente terminou. Em 30 dias eu tava com o meu diploma O que era pra ser em 8 meses. Meu Deus, Lê. É tudo na emoção, amiga. Muito na emoção. E a Mel tinha? A Mel tinha meses. Como tu deu conta? Não sei. Eu tenho muitas perguntas, porque são muitas camadas isso. Não sei. Gente. No meio disso tudo, explode a minha vida, né? Com o episódio da minha descoberta que o meu marido usava drogas. Foi nesse período aí. Meu Deus, Lê. A minha vida virou assim, né? Isso, gente, tá no testemunho já tá gravado. Vai lá no podcast da F-Hop. Tem tudo lá. isso. Só procura Kleber Nardon, Letícia Ribeiro, você vai ter os detalhes lá. Essa história é maravilhosa. E ali a nossa vida virou, né? De cabeça para baixo mesmo. Mas eu consegui terminar. Depois eles me chamaram, levou quase 5 meses, não levou 30 dias, levou 5 meses, enfim. E aí fui trabalhar em Pelotas, né? Como professora universitária lá na Federal. E a gente estava morando lá no meio de uma crise, assim, de vida, né? Com o Kleber estava internado para recuperação do uso de drogas, eu sozinha com a Melissa. Ele, não, eu vou sair da clínica, eu vou contigo. Minha família contra. Aquela coisa toda. Sim.
E aí, ele saiu da clínica para me acompanhar e eu ir me mudar, então, para Pelotas com a bebê, né? Sim. Para trabalhar. Meu Deus. E aí foi assim. E quando eu tava lá, fazia uns 6 meses já em Pelotas, eu vi que aquilo que eu me formei, a minha área de expertise na nutrição, eu não ia conseguir desenvolver lá, ia demorar muito tempo, porque não tinha estrutura, não tinha laboratório, Recurso. o curso, né? E aí eu disse, não, eu vou ter que procurar um outro lugar. E aí, do nada, surgiu um concurso para UFSC. Ah, O concurso eu fiquei sabendo não pela vaga da nutrição que existia, mas pela vaga da farmácia. Então, uma colega lá do laboratório, no doutorado, colocou no grupo do laboratório que eu ainda estava. Eu já tinha saído, mas ainda estava lá. Olha, gente, abriu o edital para Florianópolis. Tem vaga para farmácia. Esse foi o recado. Aí eu peguei, cliquei e tinha vaga para minha área. Uma vaga. Lê. Quando eu li que tinha uma vaga, eu caí num choro, porque eu sabia que a vaga era minha. Eu só conseguia chorar e eu dizia pro Kleber, a minha vaga, a minha vaga, a minha vaga. Meu Deus. Na área que eu queria. E aí eu fiz todo o procedimento de inscrição e tal. E aí eu fui ver, depois que terminou a inscrição, quantos inscritos tinham. Tinha só 23 para uma vaga, Meu Deus. né? Enfim, vou resumir, porque senão a gente vai ficar até amanhã, né? Não tem problema, aquelas. Dos 23 inscritos, todo mundo altamente qualificado, porque tem que ter doutorado, tem que ter não sei quantos números de artigo publicado, tudo para te ter um currículo de peso. Eu não tinha experiência, mas eu tinha um currículo bom em publicação e tal. E só eu passei. Ninguém mais passou. Uau. E aí eu vim para Florianópolis. Foi assim que eu vim parar em Florianópolis. Entendi. Meu Deus. Mas aí veio, claro, a família toda junto. Veio todo mundo junto. E o Kleber, o que achou disso tudo quando falou, vou mudar pra Florianópolis? Ele assim? tava louco pra vir, mas o Kleber naquela época a gente nem dava pra contar, Sim. porque ele tava loucão. Ele continuava usando drogas, eu não sabia que ele tinha continuado, porque aquela coisa de recaída, quem é o usuário de droga mente muito, manipula muito, né? E eu era meio bobinha, assim, eu dava voto de confiança, né? Depois eu aprendi que não era assim, né? Mas a gente passou por uma estação muito difícil quando chegou em Florianópolis, porque aí ele continuava usando drogas, aí eu descobri de novo, aí, enfim. Devolvi ele pro pai e pra mãe. Fiquei sozinha em Florianópolis com a Melissa com 2 aninhos, né? Meu Deus. Era uma rotina puxada. Mas foi assim que eu vim parar em Florianópolis e tô aqui, então, desde 2010. Tá. Vieram pra Florianópolis, então. Começou aí a tua jornada já na UFSC, dando aula, enfim, a Mel pequenininha. E como foi que vocês conheceram Jesus nesse meio tempo? Bom, todo esse rebuliço, Deus tinha seu objetivo. Sim, não, e assim... A gente não sabia. Isso, mas já dá pra ver pelo testemunho de todos os detalhes dessa história até aqui, mesmo vocês não conhecendo, que o Senhor já estava sendo soberano sobre todos os detalhes. Ele já estava... Sempre foi, né? Exato, levando vocês a esse lugar, né? Que sim. incrível ver a mão de Deus Foi. trabalhando na vida de vocês, mesmo ainda sem vocês o conhecerem, né? Sim. E eu acho que uma das primeiras experiências que eu tive com Deus, assim, nesse lugar de resposta de Deus, assim, foi no concurso aqui da Federal. Porque nós estava já meio que buscando auxílio de Deus, porque a situação era terrível, né? E eu disse para Deus, assim, quando eu vi que tinha 23 inscritos, eu disse, Deus, se essa vaga realmente for minha, como eu tô achando que é, olha a conversa. Aquelas conversei. Se essa vaga realmente for minha, como eu tô tendo a impressão que é, porque eu chorei muito, e eu não sou uma pessoa que chora. Eu não sou assim. Quer dizer, eu choro, mas não assim do nada. Eu disse pra Deus assim, se ela for minha, eu vou passar na primeira etapa, porque a primeira etapa era classificatória. Na primeira prova, quem não passasse ali já tava fora.
E eu disse assim, mas se não for pra mim, se eu tô enganada, eu quero sair no primeiro já. Sim. Já nem me leva adiante. Isso aí. Foi Uhum. isso que eu disse pra Deus. E aí, passou eu e mais uma na primeira etapa só. Aí eu assim, Meu Deus, é ninguém me minha. tira essa vaga. Aham, aham, é minha. É minha, sabe? Uhum. E foi. E o tanto que aprovada no todo do concurso, só eu fui. Uhum. A outra moça, que hoje é minha colega, Ai, que ela legal. entrou num concurso Uhum. depois. Naquele concurso, ela foi reprovada em uma das provas, por isso que ela não entrou. Nossa. Então, realmente ali eu comecei a. Deus começou a me cutucar, assim, Uhum. sabe? De tipo, ó, eu tô aqui. Uhum. Eu achava que eu. Ai, ó, eu sim, eu conheço Deus, porque, né, católica. Eu ia na missa todo fim de semana. É, eu ia te perguntar, tinha algum contato, até mesmo com outra Eu religião, era enfim? católica, eu não Aham. posso dizer que praticante, Sim. porque eu não me envolvia com Uhum. a igreja. Uhum. Eu ia na missa. Uhum. Mas eu ia quase todo domingo, assim. Entendi. Minha mãe sempre ia. Aham. Então eu acompanhava ela sempre. Uhum. Então, o Kleber não. O Kleber só ia quando eu forçava. Aham. Entendi. Tipo, Páscoa, tem que ir. Aham. Sim. Era Entendi. assim. E aí, eu achava que eu, não, sim, Deus, Deus. Não Aham. tinha Ele noção. lá, eu É, aqui. Uhum. não tinha noção do que era Deus, mas Uhum. achava que tinha, né? Uhum. E aí eu disse, tá bom, é Deus me respondendo. Deus tá comigo, Aham. né? E nesse processo de internação do Kleber, ele começou a frequentar, ele ficou no Desafio Jovem, Ah. que é da Assembleia, né? Uhum. E no desafio, eles levam os meninos internos todo fim de semana para uma igreja diferente para eles conhecerem a igreja da cidade, Uhum. para quando eles saírem, eles congregarem. Uhum. E é ali que o Kleber começou a ter os primeiros contatos com a igreja, Entendi. entendeu? Até que chegou num dia que ele foi numa igreja que quem era o pastor era o professor de educação física dele da escola, Ah, isso aqui em Florianópolis. lá em Criciúma. Ah, lá em Criciúma. Uhum. Ele ficou internado lá. E aí, quando ele entrou na igreja, que ele viu o professor dele, que era o pastor, ele olhou pro lado e ele viu um monte de colega dele. Então, aquilo fez ele ficar, Aham. querer permanecer ali. Não que ele estava buscando a igreja, Sim. mas eu acho Uhum. que ele, se tu perguntar pra ele, ele vai dizer assim: "Ó, eu não queria, eu tava Aham. só fazendo uma média." Aham. Aham. Sabe que eu, quando comecei a ir pra igreja, foi meio que assim, tipo, eu tava num período bem difícil com a minha mãe, assim, nosso relacionamento, e aí eu fiquei de castigo quase que um ano, assim. E, e aí eu não podia sair de casa, né? Então era escola, casa. Porque eu aprontei bastante, fiz bastante coisa errada, assim, na minha adolescência ali. Então a gente tava tendo uma crise, assim, sabe, na nossa casa. Aham. E eu não conhecia Jesus nessa época ainda. E aí o meu Dindo veio e falou assim, ó, posso convidar ela pra ir na igreja? Perguntou pra minha mãe, né? E Uhum. daí minha mãe falou, olha, não sei se ela vai querer, mas a igreja eu libero. E aí meu Dindo veio e falou, Michelle, tu quer ir na igreja comigo domingo? Daí eu pensei, entre não sair e dar um rolê na igreja, vou na igreja, por que não, né? E aí fui. E aí eu fui na igreja com ele e também eu encontrei várias pessoas assim que eu conhecia assim de vista e Sabia quem tal. era? Sabia quem era, tinha uma galerinha jovem. Não era um ambiente estranho, Não, total, né? eu pensei, não tem só velhos aqui. Gostei um pouco do que foi falado no culto. Eu falei, Vou de vou de novo. novo. Se minha mãe deixar domingo que vem, eu tô aqui porque pelo menos eu tô dando um rolê, sabe? Aham. E eu comecei assim as primeiras vezes aí pelo rolê de sair de casa, não porque eu tava procurando ali alguma coisa, sabe? Sim. E aí foi isso, eu comecei a me envolver com as pessoas e depois então eu falei, meu Deus, eu quero esse Jesus. Uhum. E aí eu me apaixonei, e aí foi isso no Já meu tava auge. pega e nem sabia, né? Já tava, exatamente, no meu auge dos 14 anos ali. E Uhum. logo também nesse período eu já conheci o Léo. Uhum. Mas ele era de outra igreja, então assim, enfim. Mas vamos lá, continua. Mas foi nisso, sabe? Assim, eu fui sem a intenção e as pessoas da igreja que me cativaram naquele momento ali. Uhum. E foi onde eu abri os olhos pra conhecer Jesus, sabe? Eu acho que tem uma máxima que diz assim: a gente busca a Deus ou pela dor
ou pelo amor. Pelo Uhum. amor é poucas pessoas, né? Exato. Aham. E no nosso caso foi Uhum, assim, no meu caso uhum, foi assim, foi no momento de dor uhum. que a gente foi se agarrar naquilo que podia, Sim. que tinha, porque não tinha mais nada para se agarrar, Uhum, né? E ali o Senhor nos encontrou, me encontrou, encontrou a minha casa, uhum. e hoje a gente é Sim. completamente transformado Uhum. pela graça de Deus. E aí, Lê, vocês então ele estava em Criciúma, Uhum, internado lá, conheceu as igrejas, tudo, uhum. mas vocês moravam aqui em Florianópolis. Olha, a linha do tempo ela tem um pouco, mas Aham, basicamente aham, é isso, isso. tá? Uhum. E aí quando ele começou a frequentar mesmo a igreja, eu já tinha devolvido ele pro pai e pra mãe. Entendi. Então ele estava em Criciúma, Uhum, ele não estava mais internado uhum. e ele lembrou daquela igreja. Ah, E aí ele começou a ir, porque quando eu uhum. devolvi, porque eu devolvi real, assim, eu botei tudo dentro do carro aqui em Floripa. Gente, que conhecendo vocês, eu consigo imaginar um pouco dessa É, dinâmica. a gente teve uma conversa, a gente não Uhum, brigou. Porque uhum. eu disse, eu cansei. Sim. Eu só disse pra ele, olha, eu cansei, é, eu não consigo mais me ver como pessoa. Eu tô sempre lutando contra alguma coisa, buscando algo, Uhum, mas eu tô fazendo força sozinha. uhum, Então eu não consigo mais te ajudar. Então tu vai voltar pra casa do teu pai e da tua uhum, mãe e a partir de agora cada um segue o seu rumo. uhum. Eu vou cuidar de mim, porque quando eu vi, Mi, no meio disso tudo, eu tinha engordado uns 40 quilos. Hum, E aí eu digo, opa, sim. tem alguma coisa Aham. que eu não prestei atenção e eu preciso cuidar agora. Uhum, E aí eu me vi com uma menina de 3 aninhos e eu digo, opa, eu preciso reagir. Eu não uhum, posso ficar nesse lugar que eu tô. uhum, E aí eu realmente tomei essa decisão. Foi difícil, uhum. mas eu vejo que até isso foi Deus, sabe? Sim. Porque eu disse pra ele, olha, eu não consigo mais te ajudar e eu não tô me ajudando mais. Uhum, Então, tu vai seguir a tua vida, eu vou seguir a minha. A gente tem algo em comum pra sempre, uhum, né? uhum. E por conta disso, eu vou manter a tua Unimed, Aham, porque a nossa Unimed é pela universidade. uhum. Eu vou manter a tua Unimed, mas o resto tu vai ter que te virar, Sim. né? E aí ele voltou pra casa dos pais e eu disse pra ele, olha, agora se tu quiser te cuidar, tu te cuida. Uhum, Se tu quiser trabalhar e gastar teu dinheiro todo em droga, isso vai ser um problema teu. uhum, Não é o que eu quero pra ti, mas uhum. a escolha Sim. é tua. E não me chama em 30 dias. Aham. Me deixa processar, porque Uhum. foi muito difícil pra mim fazer aquele Claro, movimento. imagina. E aí ele ficou lá, e aí assim, ele não me chamou no Uhum. telefone nos primeiros 30 dias, assim. E a Melissa em casa, e o papai? Cadê o Ai, papai? meu Aquela coisa, Deus, né? que sofrimento. Aí, não, papai, depois daqui uns dias tu vai falar com ele, papai tá lá na vovó e Uhum, tal. Aí eu fiquei sabendo depois, né, que daí eu voltei a ter contato com ele depois desse uhum. tempo, porque a Melissa queria ver, ele Sim. tinha o direito de ver ela, eu não queria que ele viesse, então eu levava a Melissa para Aham. Criciúma a cada 15 dias para ela ver o pai. E mas na primeira semana que ele tava lá, ele já tava trabalhando, estudando, fazendo tratamento Aham. e indo na igreja. Uau. Outra pessoa. Eu desconfiada, lógico. Eu digo, Uhum. isso aí não, Sim, não vai durar muito. não vai ser Uhum, teatro, isso uhum, aí esquece. uhum, E era. No começo era mesmo. uhum. Ele disse, não, eu ia mesmo na igreja só pra fazer uma média. Sim. Pra ti, pra minha mãe, pro meu pai, Aham. né? E até pra mim, Sim. porque... E aí, depois de uns meses, Jesus encontrou ele. Uhum, E ali o Kleber morreu uhum. e nasceu de novo. E Uau. ali que a nossa vida começou. Aí eu comecei a ver, eu, opa, tem alguma coisa, Agora tem alguma coisa mas diferente. eu vou, Vou vou esperar. esperar, Aham. né? E aí ele ficou morando 2 anos lá em Criciúma, Uhum, terminou o curso que ele estava fazendo, então já tinha uma profissão, uhum, né? Já estava encaminhado. Eu via a transformação dele, que uhum, não era só da boca para fora.
porque foi assim, intenso demais, sabe? A forma como Jesus encontrou ele. E eu fui encontrada nesse período também. Uhum. Então, a gente teve um pouco de cautela para retomar o nosso casamento, Uhum. mas não teve assim uma briga, sabe? Sim. A gente entendeu que Não dava mais pra seguir não daquela dava. forma. Eu não Uhum. tinha mais condição. Eu ia Sim. acabar morrendo e eu tinha uma Uhum. filha para cuidar, Uhum. trabalhando que nem uma louca, Sim. né? E aí foi assim que a coisa aconteceu até o senhor nos encontrar. E aí, Uhum. Kleber, depois de 2 anos, volta para casa Uhum. e a gente recomeça a jornada em Sim. família, Uhum. né? E agora é Jesus no centro. Graças a Deus. Aham. Graças a Deus. Que legal, Lê. E aí, então, mudou completamente o estilo de vida de Total. vocês, até mesmo a forma de criação da Mel. Uhum. Ele, querendo ou não, né, ele perdeu ali um Perdeu. momento da primeira infância dela, né? Foi. E aí, como então os dois, nessa vida nova, nessa Uhum. novidade, né, de Cristo agora sendo o centro, é, também criar uma filha, vocês dois se conhecerem, porque assim, eu acredito que foi de novo um redescobrir quem é aquela pessoa, né? E os gostos mudaram nesse meio tempo, e o casamento, entender a dinâmica, e enfim, e com uma criança e educar, numa Uhum. fase bem tranquilinha ali dos 2, 3 anos, né? É, Então, assim, como foi um pouco vocês criar, sabe? Esse ambiente, essa família, assim. eu acho que uma coisa que tem que ficar clara é que o nosso casamento, mesmo antes, nunca foi ruim. Aham. Nunca, a gente não teve assim muita Uhum. discussão. A gente sempre respeitou muito um ao outro. Uhum. O Kleber fazia errado para ele mesmo, que Sim. acabava atingindo a gente, né? Uhum. Mas não era a intenção dele Aham. fazer isso para nos atingir, mas Uhum. atingir, né? Uhum. E a gente sempre foi muito amigo. Uhum. A gente sempre teve uma conversa bem franca, bem aberta. Depois de 28 anos, a gente só se olha e já sabe o que que o outro tá Sim. pensando, né? Aham. Aham. Mas a gente sempre teve, assim, esse lugar de conversa, né? Ele me escondia coisas, escondia. Mas da minha parte sempre foi muito transparente. E depois ele também não tinha mais o que esconder, Uhum. né? Uhum. Então ele escondia só aquilo do uso de drogas, o Uhum. resto ele não escondia. Sim. Então, quando ele voltou para casa, foi uma jornada com o Espírito Santo, Uhum. bem intensa, assim, Uhum. porque eu tinha, a minha personalidade era aquela de ir na frente. Uhum. Nenhuma mulher é assim, né? Nenhuma mulher quer liderar, né? Aham. Tá. Só Aham. pra gente Não. deixar Aham. Aham. claro. Sim. Não. Não. Então Não, tá tudo certo. eu não, eu era essa pessoa. Uhum. E eu tomava frente de tudo. Uhum. Para vocês terem uma ideia, assim, o Kleber não sabia nem quanto que a gente gastava de mercado, quanto que era a conta da luz. Eu Uhum. Sim, fa- dominava tudo. despachada, Uhum. fazia tudo, ele só existia, Uhum. Uhum. só. E aí, passamos esse período de eu ser a referência e autoridade da Melissa, né? Uhum. E agora ele volta para casa e ele volta como se ele tivesse solteiro. Porque ele viveu 2 anos praticamente como uma Sim. vida de solteiro, assim, Uhum. né? Cuidando dos próprios interesses. Aham. Eu não digo nem de fazendo coisa errada, Sim. mas cuidando dos Uhum. interesses dele, estudando, trabalhando, Uhum. fazendo os tratamentos dele lá. E Uhum. era ele, chegava em casa, ligava a TV, assistia o que ele queria. Sim. Tipo, simples Aham. assim, Aham. né? Aham. E quando ele volta pra casa, tudo muda. Claro. Tem uma nova adaptação. Uhum. Então, ele não pode mais olhar o programa que ele quer. A gente tem Uhum. uma criança Sim. e às vezes a gente vai ter que ceder, porque ela é Uhum. pequenininha, ela não entende. Uhum. Então, ele teve que reaprender a compartilhar a vida Uhum. e eu tive que aprender a colocar ele como cabeça da casa. Aham. E aí eu me lembro, eu gosto de contar isso. Uhum. Teve um dia que eu tava fazendo almoço, era no final de semana. Uhum. E o Kleber tava assistindo TV e a gente conversando e eu fazendo almoço e a Melissa brincando ali. Ela tinha uns 4 aninhos, 5. E aí ela assim, foi até onde eu tava e disse: Mãe, eu quero uma balinha. Uhum. Aí eu, pô, eu tô fazendo almoço, né? Uhum. Isso não é hora de comer bala. Aham. Sim. E eu sempre dei muito limite, assim, pra Aham. Melissa.
A gente vai falar disso também, né? Tô vamos. sabendo. E aí, ela me pediu uma balinha. Ai, não, balinha essa hora não. Aham. E eu tava pronta pra dizer um não. Uhum. Deus segurou minha boca e disse pra mim: manda ela perguntar pro pai. Aham. Aí eu digo: sério, Deus? E esse diálogo acontecendo e a menina ali Sim. esperando, né? Aham. Eu digo: sério, Deus, eu não posso dizer que não pra uma balinha. Uhum. E Deus disse: manda ela perguntar pro pai. Uhum. Aí eu disse: Deus, ele vai dizer que pode, Aham. mas não é hora de balinha. Aham. Olha o diálogo. Não, e a gente querendo controlar absolutamente tudo, né? Hum? E aí Deus disse: manda perguntar pro pai. Aí eu olhei: filha, vai e pergunta pro papai. Aham. Ah, tá. E ela foi faceira: papai, Uhum. posso comer uma balinha? Aí ele olhou: claro, filha. Eu só virei assim, eu fuzilei ele com o olhar. Aham. Na hora, me borbulhou o sangue inteiro, assim. Eu Uhum. sentia borbulhar até lá no dedão do Uhum. pé, assim. Sim. Aí ela: o papai deixou. E eu peguei a balinha e dei a Aham. balinha. Sim. Uhum. Mas eu tava lutando com Deus. Uhum. E ali Deus começou a me ensinar que ele tinha que ser referente à autoridade para ela, Uhum. que eu tinha que dar muitos passos para trás para ele Uhum. poder chegar no lugar que ele deveria ter na nossa casa. Uhum. E foi nessas pequenas coisas que Deus foi nos Sim. ensinando e nos constrangendo. E que talvez, né, nesse momento, esse exemplo é claro que ele não iria suprir as tuas expectativas diante dessa situação, mas tu precisava confiar. Exato. E aí depois, lógico que eu briguei com ele, né? Sim, Eu disse: no como, off. no off, como que tu deixa ela comer bala Uhum. na hora do almoço? Uhum. Aí ele assim: eu preciso reconquistar o coração dela. Uau. Aí eu fui entendendo, Uhum. sabe? Eu fui me Uhum. desarmando, eu fui tirando a minha noção de saber tudo, Aham. de querer Sim. ser aquela que controla as coisas. Uhum. E Deus foi me ensinando: ele vai errar, Uhum. mas deixa ele errar. Sim. Ele vai ter que errar para ele aprender algumas Uhum. coisas que tu não deixou ele fazer. Uhum. Então Deus foi assim, levemente me Aham. constrangendo. Uhum. Só que não, né? Tem uma coisa que eu gosto de falar bastante, Lê, que é em relação a isso, né? Porque a mulher, ela já nasce com esse instinto materno, Uhum. né? Ela já tem essa coisa, mais que o homem, né? Ai, a gente brinca de boneca já desde que a gente é pequenininha, a Sim. gente já sabe trocar uma fralda sem ninguém nunca ter, às vezes, nos ensinado algo. O que é mais difícil pro homem? Ele Uhum. precisa ali, tem que limpar, não sei o quê, né? Tem. E, e aí eu gosto de falar bastante, né? Isso pra outras mulheres, tipo, deixa ele ser pai. Isso. Ele não vai fazer do jeito que tu tá falando que é certo. E nem tu sabe se é certo mesmo. Uhum. Tipo, é o teu jeito de fazer. E ele tem o jeito dele. Exato. Mas ele só vai aprender a ser pai sendo. Uhum. E não vai ser do jeito que tu tá esperando. Vocês Não. vão ter que conversar, alinhar, mas não fica ali controlando a forma como ele faz o charutinho, Exato. né? Fez o Exato. charutinho? Fez! É. Tá, não foi do teu jeito, mas tá errado. Não tá, então deixa o homem, sabe assim? Eu acho que a gente tem que aprender a compartilhar a É. maternidade com a Uhum. paternidade, Isso. né? Uhum. E não vai ser do jeito que a gente quer sempre. Uhum. E E tudo bem. tudo bem, Uhum. deixa a pessoa ser pai, né? Exato. E eu tive que aprender Aham. a abrir esse espaço para ele conseguir ser o cabeça da nossa casa. Uhum. Então, foi nesse exercício diário de pequenas Uhum. coisas, assim, que a gente foi entendendo o que é criar filhos para a glória de Deus, né? Uhum. E tendo posicionamentos, que daqui a pouco acho que a gente vai falar sobre isso, Uhum. de como que a gente chegou hoje na adolescência dela Uhum. e olhando para trás e vendo, cara, a gente fez um bom trabalho, Isso. Uhum. mas não sabia que estava fazendo, Aham. confiando em Deus em todo o tempo, Plenamente. Uhum. né? Sim. Vamos lá, Lê. Então eu vou agora avançar um pouco, senão a gente vai ficar aqui É, realmente até tem muita amanhã. história, né? Isso, é muita história e são muitas perguntas, né? E eu Uhum. quero Focar, vamos lá. isso. É... Bom, então aí vocês já começaram a jornada com Cristo, né? Tiveram Uhum. todo ali um momento de reestruturação familiar, Teve. né? E aí, ok, começaram então a jornada de vida de vocês com Cristo. Começou o Senhor sendo o centro da vida de vocês, da Uhum. casa de vocês. Começou ali uma nova dinâmica, Uhum. onde tu precisou aprender a colocar ele como autoridade da casa. Se passaram alguns anos, as coisas já ficaram
ajustadas. Uhum. E aí agora vocês não tinham mais um bebê ali na primeira infância, vocês já tinham ali uma criança já entendendo a dinâmica do mundo, entendendo Uhum. que ela. Isso, Pré-adolescente. pré-adolescente. Eu sei pra que eu vim nesse mundo, né? Se Aham. descobrindo ali. Como foi pra vocês, então, estar diante de uma situação nova, porque vocês não foram criados em berço cristão, Uhum. e vocês estavam diante agora de uma criação, Certo. com Jesus, né? À Uhum. luz da palavra, sendo que vocês nunca tinham feito isso. A gente não tinha parâmetro, né? A Isso. gente não tinha parâmetro, mas a gente tinha a palavra de Deus. Aham. Então, a gente teve uma jornada muito intensa em buscar o conhecimento da Bíblia, Uhum. sabe? Nós dois, não foi só uma coisa de Uhum. um, foi nós dois. Então, acho que isso ajudou muito a gente ter uma noção. Uhum. Certeza não se tinha, não se tem, Uhum. Uhum. Não. mas uma noção melhor a gente tinha. E eu acho que alguns princípios, assim, né? A gente estudava a Bíblia em casa, na frente dela. Uhum. Daqui a pouco ela pegava a Bíblia do bebê, sentava do Uhum. lado e ficava olhando. Uhum. Então ela imitava muita Sim. coisa. Foi normal para ela ver a gente depois da janta, terminar a função da cozinha, sentar na mesa, nós dois com a Bíblia aberta e ler a Bíblia. Uhum. Normal ela ver a gente orar. Uhum. Então ela via isso normal, não era uma coisa forçada, vem Aham. cá. Não, a gente simplesmente pegava a Bíblia, ia para lá e ela Sim. estava aqui, estava no meio, estava Aham. brincando e ela estava vendo tudo acontecer. Uhum. Outra coisa que a gente tinha muito cuidado é de não deixar ela totalmente livre nisso, Uhum. mas não obrigar ela a ir na igreja. Uhum. Ela nunca disse eu não quero ir na igreja. Uhum. E eu acho que muito veio desse lugar de ver que para nós era um lugar muito legal. Aham. Porque a gente, quando se envolveu até Aham. aqui, né? Aham. Não tem meio Sim, não termo. tem, Não é. tem. Então ela cresceu nesse lugar de ver a gente muito envolvido Uhum. e Apaixonados apaixonado pelo naquilo. serviço à igreja, servir ao Uhum. outro, Uhum. sabe? Contribuir com a obra de Deus, a fome pela palavra, a Uhum. oração muito constante. Então isso ela via. Uhum. Então não precisava dizer para ela, Sim. sabe? Esse é o momento de tal coisa. Não, só É, acontecia de forma realmente isso, natural. isso. E nem era de propósito, tá? Porque Aham. às vezes, não, eu vou fazer agora para ela ver que eu tô lendo a Bíblia. Sim. Uhum. Pegava, sentava na mesa e ia ler a Bíblia e ela tava ali. Daqui a pouco ela sentava, o que tá fazendo? Eu tô lendo a Bíblia. Ah, Uhum. tá. E ela voltava a brincar, ou daqui a pouco ela pegava a Bíblia dela e sentava junto, Uhum. né? Então foi muito orgânico, Uhum. fazia parte do nosso dia a dia. Uhum. E aí, quando a gente realmente estava mais a sério, assim, no ministério, a gente tinha aquela preocupação, né? Ela tá vindo porque a gente vem e ela quer estar junto com a gente. Aham. Mas quando que o nosso Deus vai ser o Deus dela? Aham. Né? Essa era a pergunta Quando que não que ela calava. vai ter esse encontro? Não era porque eu sabia que o Deus era o Deus dos pais ainda. Aham. E eu digo, não pode ser por muito tempo isso, ela tem que Aham. ter o tempo dela com o Senhor, Uhum. o encontro dela com Jesus. E é a agonia de todo pai e toda Aham. mãe que Aham. entende um pouco dessa questão, né, de Sim. Deus, enfim. E a gente teve um momento, assim, que eu comecei a me desesperar. Uhum. Acho que ela tinha uns 10, 11 anos, mais ou menos. Uhum. Eu digo, ai, 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 tá demorando demais esse encontro, vamos lá, Jesus, Aham. vamos antecipar isso aí. Uhum. Aí eu comecei a comprar tudo que tinha de papelaria, Uhum. porque ela começou a gostar de fazer lettering. Uhum. E aí eu digo, eu vou comprar um planner, vou comprar tudo que tem de legal de papelaria e vou chamar ela para devocional com lettering. Ah, estratégia. Uhum. E funcionou super no primeiro mês. Achei que você ia falar que. Aham. Daqui a pouco tava um saco pra ela aquilo ali, ela Sim. não queria mais. Aham. E eu comprando cada vez mais canetinha, essas coisas, figurinha disso, figurinha Aham. daquilo. E aí eu comecei a ficar, isso não tá funcionando? Uhum. Lógico que não ia funcionar, não Uhum. dependia de mim, né? Sim. E Uhum. aí eu peguei um livro pra ler. Agora acaso, assim, eu digo, não, eu vou ter que me instruir mais e buscar conhecimento, porque tem que Aham. ter alguma técnica, alguma Aham. coisa que me Aham. ajude. Eu não sei fazer porque não fizeram comigo, Sim. eu tô errada. Uhum.
E É aí, aquele livro? É aquele livro. Ele tá no meu... Eu fui comprar semana passada e não tinha, agora eu vou pegar ele. Eu vou dizer qual é o livro. Isso. O livro se chama Pais Fracos e um Deus Forte. Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Pra mim, talvez tu vai ler e não vai nada a ver. Mas Ah, pra mas mim, eu duvido. Ah. pra mim, naquele momento, foi assim, um soco na boca do estômago, Uhum. sabe? Deus me confrontou de uma forma que até hoje eu não consegui terminar de ler. Eu acho que eu li até o capítulo 3 ou 4. Uhum. Eu não tive coragem ainda Aham. de voltar e De terminar. retomar. Porque eu sei que vai ser intenso, Uhum. sabe? E aí eu vou ver muita coisa ainda que, Uhum. enfim. Aí eu comecei a ler e o livro simplesmente, eu não vou dar muito spoiler, porque se vocês Aham. quiserem ver, ler, Aham. né? Mas o livro simplesmente fez eu entender que eu poderia ser a melhor mãe, a melhor amiga, Uhum. o melhor exemplo dela dentro de casa, Uhum. professora de teologia para ela, Uhum. animadora de festinha, de Aham. tudo, Aham. né? Criar 1000 estratégias de Uhum. devocional, disso, de aquilo. E nada disso ia garantir a salvação dela. Uau. Aí eu chorei muito. Uhum. Eu chorei muito diante de Deus, eu me arrependi muito, Uhum. porque eu percebi que eu tava querendo tomar o lugar de Deus nesse processo. Uhum. Nossa, eu pedi muito perdão pra Deus, Uau. assim. Eu chorei demais. Uhum. E aí eu comecei a orar diferente. Uhum. Eu comecei a dizer, Deus, não vai depender de mim. Sim. Eu tenho a minha responsabilidade, eu Uhum. tenho que ensinar. A Bíblia orienta a Sim. gente em Deuteronômio, ensina de dia e de Uhum. noite, inculca a palavra de Deus nos teus Uhum. filhos, né? Eu vou fazer isso, vou continuar fazendo isso. Uhum. Mas não depende de mim. Uhum. Porque eu já tava ficando frustrada, né? Sim. O que que E, eu tô fazendo de errado? Mas na verdade não era o que você tava fazendo de errado, né? nasce uma mãe, nasce a culpa, né? É, exato. E Uhum. aí eu sei que Deus me constrangeu muito, eu me arrependi do meu pecado, Uhum. de querer ser a dominadora da Uhum. situação, ter o controle. E eu aprendi mais um pouco a depender de Deus. Uhum. E eu comecei a orar diferente. Sim. Porque eu orava, Deus, que ela se converta, que ela isso, que ela Uhum. veja, que não sei. Eu comecei a orar, Senhor, encontra minha filha, pelo amor de Deus. Aham. E aí eu orei uns 3 anos ainda. Uau. Ela tinha ali uns 10, Uhum. 11. Ela teve o encontro dela com Jesus aos 13. Uhum. Que é super novinha, né? É. Tipo. Ah, pra mim já podia ter sido antes, né, Sim, Bi? sim, sim, mas. Aham. E tipo assim, no auge da adolescência. É, Que é. ali são No meio de uma muitas pandemia. questões. Imagina! Uhum, Uau! foi. Sabe, Lê, que você estava falando nessa questão de, sim, a gente tem nossa responsabilidade como mães, né, como pais, mas realmente a gente precisa depender do Senhor, né? Eu tô me vendo um pouco nessa situação agora de. Porque assim, eu sou recém-mãe, Uhum, né? Eu tenho um filho de 2 anos e meio. uhum, Então eu tô começando a minha jornada agora. E o primeiro momento ali com a criança, com o bebê que nasce, o foco é fazer sobreviver, é. né? É tipo assim. Tanto a mãe quanto o Isso, bebê. todos os integrantes da casa, né? Eu brinco com o meu pai que a gente tem uma ordem de prioridade de sobrevivência aqui em casa, que é Uhum. primeiro os pais, os filhos, o cachorro e as plantas, entendeu? Então essa é a ordem de sobrevivência aqui Uhum. em casa. Coitadinha das plantas, né? Porque ele vem, às É, vezes ele que molha, né? Tipo, você tá é, precisando de uma aguinha. Então, assim, existe esse primeiro momento onde a gente tá focado em cuidar da alimentação, higiene, sono, não morrer, introdução uhum. alimentar, né? Essa coisa, ensinar a caminhar, primeiras palavrinhas, nananã. Só que agora a gente começa a se deparar, né, nesse momento, a gente se depara com um ser humano Uhum, opa, eu tenho as minhas vontades, uhum, eu quero falar não pra tudo. uhum. Eu acho que eu sei o que eu tô fazendo na minha vida, né? E Aham. assim, um mini ser humano de 2 anos e meio. E aí, agora, eu nessa fase, eu começo a perceber que agora não é mais uma questão de sobrevivência, é uma questão de caráter, É. de educação, A de gente tem até os 7 ensino. anos, mais ou menos, né? Pra imprimir neles isso. Isso, exato. Então agora eu tô mudando já essa fase, né? Uhum. De primeiro É outra sobrevivência. preocupação, É né? outra preocupação agora. Agora é preocupação de, opa, eu tenho que ensinar
que não é legal mentir. Aham. Porque assim, ninguém ensina a mentir, mas eles já sabem mentir. Mas já nasce sabendo. Já nasce sabendo? É. Exato. Então eu tenho que ensinar que não é legal se jogar no chão, Uhum. né? Não é legal, enfim, gritar com as pessoas, querer bater nas pessoas. Então agora é uma questão de educação, de caráter. E é onde eu tô me vendo agora falando, meu Deus, eu preciso do Senhor É. pra fazer isso aqui de agora. Não que antes eu não precisava, Uhum. mas antes era uma coisa muito automática, assim, né? Agora eu consigo ver mais a minha limitação como mãe. Uhum. Tu vai ver mais o teu pecado também. Isso aí, exatamente. Falo, Deus, eu acordo e já falo, Deus, eu preciso de ti. É. Os nossos filhos expõem o nosso pecado. Muito, Lê, Uhum. muito, muito. Como eu vejo áreas da minha vida que eu preciso ser tratada, eu preciso me arrepender, porque ele simplesmente expõe. Uhum. Eu falo, meu Deus, eu sou essa pessoa egoísta. É. Eu sou essa pessoa sem paciência. É. Eu sou essa pessoa Tão diferente de irada. Jesus. Tão diferente de Jesus, né? É. E então, realmente, é isso, sabe? De precisar de Jesus todos os dias pra fazer com que dê certo. Porque, É. assim, não tem técnica. Não, eu acho que a gente tem que olhar para a Bíblia. Uhum, A Bíblia nos orienta muito sobre criação de filhos, Uhum. né? E uma das coisas que é importante a gente estabelecer para os nossos filhos são limites. uhum, Então, essa fase que tu tá agora é a fase do limite, uhum, né? É a fase da conversa? É também. uhum. É a fase da paciência? Muita, Aham. né? Mas não dá pra gente abrir mão dos limites em prol da nossa paciência, por exemplo. Uhum, A gente vai ter que aprender a ser paciente e Uhum. dar limite. uhum. Porque criança pede limite. Sim, eles testam o limite. Pede limite, né? E a Bíblia nos orienta a repreender, Uhum, né? Então a gente tem que ter esse lugar da repreensão para o ensino, uhum, né? Na vida dos nossos filhos. E aí isso vai gerar outra coisa na gente também, porque, como eu falei, nasce a mãe, nasce a culpa. uhum, Eu sempre achava que eu dava limite demais. uhum, Não, eu tenho que ser mais flexível nisso, naquilo. Mas eu digo, não, mas se eu for muito flexível nisso, vai desandar aquilo lá. uhum, Então, eu sempre dei muito limite, uhum, mas eu sempre conversei muito. uhum, E outra coisa que eu aprendi e que eu acho que foi bom é ter palavra uhum. para tudo. Sim. Ter palavra para cumprir as promessas que eu faço, Aham. ter palavra para executar os atos que eu digo que vou executar e não Aham. voltar atrás. Uhum. E isso tem que ser muito alinhado com o nosso marido, né? Sim. Com o pai daquelas Uhum. crianças, porque não adianta um desautorizar o outro, Uhum. né? Então, educar. A minha sogra fala uma coisa que ela é muito sábia quando ela diz isso. Educar e alimentar um filho dá muito trabalho, Uhum. né? Porque tem Exatamente. formas Sim. fáceis de fazer isso. Claro. Mas não é a melhor forma. Uhum. Se você escolhe uma alimentação que vem pronta, Uhum. ela é fácil para você, mas não é o melhor para o seu filho. Uhum. O melhor é você ir lá descascar a batata, cozinhar a batata, Sim. esmagar a batata, fazer o arroz, fazer o feijão, Uhum. entende? Uhum. E educar filho é assim. Uhum. Não é o caminho mais fácil que Uhum. vai ser o melhor. Dificilmente é. Dificilmente. Uhum. Então, já se prepara, vai dar trabalho. Uhum. Mas se você quis ter filho, você tem essa responsabilidade, Uhum. né? Tem uma frase que é bem famosa, assim, na internet, eu não sei quem que falou ela a primeira vez, assim, né? Mas falam que não é que os filhos dão trabalho, eles são o trabalho. Uhum, Então a gente precisa mudar a perspectiva, né? uhum. De que, nossa, tá dando trabalho educar. Não, esse é o teu É trabalho. o teu trabalho, Uhum. exato. E que trabalho digno. Aham. Porque a gente tá preparando as pessoas que daqui a pouco vão estar Uhum. liderando Uhum. o nosso mundo, Sim. né? De alguma Uhum. forma. Uhum. Então, por isso que a gente tem que criar para a glória de Deus, Sim. Uhum. né? Então, a Bíblia é o nosso... Uhum. É onde a gente vai firmar os nossos pés Uhum. quando a gente pensa em ensino Uhum. e educação de filhos, Uhum. né? E eu nem tô falando de educação homeschooling, não é Sim, não disso que eu tá tô nem falando. entrando A gente nas tá linhas falando de... da Aham. questão da formação moral, Aham. né, de um ser humano. Sim. A gente precisa ter essa responsabilidade. Uhum. E tu falou um pouquinho da questão de limites, né, Uhum. Lê?
hoje a gente tem aí bastante, várias linhas de ensino, né, de educação, enfim. E aí a gente tem a questão dos limites, de que às vezes alguns pais confundem, né, autoridade com autoritarismo. Uhum. Eu fui criada de uma forma com autoritarismo, né? Acho que fomos meio Fomos. parecidas, né? Fomos. E aí, como Porque assim, ó, a gente vendo vocês, né, o Kleber e tu com a Mel, vocês são amigões, assim, sério. Eu sempre falo isso, né? Mas eu vejo, eu falo, gente, é demais ver vocês vivendo. Uhum. Porque a gente vê o quanto a Mel ama vocês, o quanto ela é parceira de vocês, o quanto ela escolhe estar com vocês. E assim, nos meus 16 anos, o que eu menos queria era estar com os meus pais, sabe? Eu queria estar com os amigos, eu queria estar. Enfim. E ela quer estar com vocês, né? Ela gosta, ela se sente segura, ela se sente bem, feliz, enfim. E aí, como que vocês encontraram esse lugar de, sim, nós somos a autoridade sobre a vida dela, a gente coloca limites saudáveis, mas a gente também constrói uma amizade. Porque às vezes é muito difícil, porque para algumas pessoas, por exemplo, para mim que fui criada num ambiente de mais autoritarismo, é 8 ou 80. Aham. Não tem esse caminho do meio. É. Então, pra mim é difícil, sabe? Sendo bem vulnerável e aberta aqui agora, é bem difícil pra mim conseguir pensar e tentar desenhar, planejar o caminho no meio. Porque pra mim, minha Siri, tá bom. Porque pra mim, assim, ou eu sou a mãe legal, Uhum. e aí dou uma liberada em coisas que talvez não tenha que liberar, ou eu sou a mãe firme que talvez eu vou segurar as pontas demais e eu vou me distanciar dos meus filhos. Deu pra entender? Sim. Desde que a gente foi encontrado por Jesus, a gente entendeu essa questão da responsabilidade da criação de filhos. Tanto é que eu te disse, a gente não tinha um padrão, mas a gente buscava muito na palavra. Como que tem que ser? Eu preciso aprender. Eu não posso criar de um jeito qualquer, como eu acho que deve ser. Não. O que eu acho não importa. Não importa o que Deus pensa a respeito. Deus pensa assim, então é assim que a gente vai fazer. Então, a questão da responsabilidade, dos limites, ela nunca saiu do nosso radar. Eu sempre fui muito firme com a Melissa, o Kleber também, firme com ela. Mas ela tinha ali uns 7 anos, mais ou menos. Ela ficava na escola tempo integral, né? Trabalhava o dia inteiro, Sim. ela não tinha onde ficar na escola o dia inteiro, manhã e tarde. E eu também trabalhava o dia inteiro. E aí, a gente só se via ou quando acordava, ou quando ia dormir. E tava tudo bem. Tá tudo certo, todo mundo faz isso, é isso aí. Até que um dia, Deus me puxou a orelha. Eu tava almoçando, que eu almoçava com as minhas colegas de trabalho ali perto da universidade, rapidinho, voltava pro trabalho, aquela coisa. E Deus disse pra mim assim, você tá perdendo seu tempo? Aí eu, como assim, Deus? Como que eu tô perdendo Tô tempo? produzindo muito aqui. Eu tô aqui trabalhando que nem uma louca, né? E aí Deus disse, não, enquanto você tá aqui almoçando com as suas amigas, suas colegas, a sua filha tá almoçando sozinha na escola. Uau. Com os coleguinhas dela, que não são referência pra ela. Se você não quer perder o coração da sua filha, vá ter mais tempo com ela. Nossa. Porque a hora que você perder o coração dela, você não vai recuperar. Aquilo me deu um desespero. Que eu cheguei em casa, eu disse, Kleber, Deus falou comigo. Deus disse assim, assim, assim. Aí o Kleber regalou o olho assim. Vamos mudar isso já. A partir de amanhã, a gente vai almoçar com ela todo dia. E aí, eu não avisei ela. Cheguei de surpresa, eu e o Kleber. Meu Eu Deus. cheguei de carro, o Kleber chegou de moto. Quando ela viu a gente chegando, porque a escola era aberta, assim, onde eles almoçavam, e eles conseguiam ver a rua. Ela fez uma gritaria. O papai, a mamãe e tal. E aí, o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio almoçar contigo. Sério? E aí as coleguinhas tudo vieram. E as coleguinhas ficaram loucas, sabe? Sim. Tipo, que legal, Que legal. mãe. E aí a gente foi todo dia almoçar com ela a partir daquele dia. Uau. E ali
a gente viu um mover de Deus, de nos dar graça, Uhum. de ser mais amigo dela, Uhum. ser amigo até dos amiguinhos dela, Sim. né? Uhum. E isso acabou aproximando muito a gente. Uhum. E hoje, até hoje, é uma regra. Sempre que a gente pode, a gente tá fazendo as refeições juntos. Aham. E o nosso coração se voltou para ela e o dela se voltou para nós. Uhum. Então a gente começou a ter essa amizade com ela, esse Uhum. lugar de confiança. Uhum. Então eu sempre dizia: se você fizer algo errado, você vem e conta, Uhum. porque eu não vou querer saber de outras pessoas, eu quero saber de você. Uhum. Ah, mas a mãe vai brigar. Não, a mãe não vai brigar, a mãe vai te ouvir e vai te corrigir se for preciso. Uhum. Mas você tem que trazer isso para mim. Legal. Então a gente começou a estabelecer esse tipo de relacionamento. E aí ela vinha e contava no fim do dia o relatório do dia, né? Aham. Mãe, eu fiz isso, isso e isso. Não foi legal. Ela mesma já. E aí eu digo, não foi legal por Uhum. quê? Então a gente conversava, Uhum. refletia sobre aquilo, Uhum. orava. Uhum. Então tá, não vamos fazer mais? Não, não vamos fazer mais. Uhum. E assim foi indo. Aham. E a gente se diverte junto, assim. Sim. A gente se diverte. Uhum. Quem entra lá em casa, conhece a nossa intimidade, Uhum. vai pensar, meu Deus, 3 doidos dentro da mesma casa. Porque a gente brinca muito, a gente Uhum. dança dentro de casa, Uhum. sabe? É muito leve, a gente Sim. consegue ser quem a gente é Uhum. dentro da nossa casa. Não tem máscara. Sim. Na coisa boa, na coisa ruim. Aham. Quando é pra dar BO, dá BO com todo mundo. Sim. Daqui a pouco Uhum. já tá todo mundo se beijando, se abraçando. Aham. Aham. Entende? Que legal. Então, é uma vida normal. Uhum. É uma vida que tu não precisa ficar pisando em ovos com teu filho e com a tua filha, Uhum. né? Vai depender de Deus sempre, Sim. mas que pode ser uma vida em verdade, Uhum. sabe? Que tu não precisa ficar te escondendo, que tu não precisa ficar... Lógico, tem coisas que ela como filha não precisa saber. Sim. Uhum. Mas tirando essas coisas assim, que muitas vezes não tá nem relacionado nem comigo nem com o Kleber, Uhum. né? Uhum. Porque a gente nesse lugar pastoral, a gente Aham. lida com a vida de muitas pessoas. Isso. Então, ela não tem que saber dessas coisas. Claro. Uhum. Mas aquilo que está relacionado a gente Uhum. é aberto. Uhum. É aberto. E é da parte dela pra gente também. Uhum. Então, hoje, muitas vezes, ela escolhe ficar com a gente e não ficar com os amigos. Sim, a gente vê isso. Eu falo, sério, que legal. Ela adora estar com a gente. É. A gente brinca muito, sabe? A gente se diverte junto. Uhum. Então, a gente é muito amigo. Sim, isso é muito admirável. Porque eu já te falei isso em outros momentos, né? É assim, admirável ver o quanto vocês são amigos e o quanto vocês construíram isso. Porque não é um dia que ela simplesmente acordou e falou: Ah, eu vou escolher ficar com os meus pais aqui ao invés de ir no rolê tal. Uhum. Não, a gente sabe que isso foi uma construção de todos esses anos, Uhum. né? E, enfim, ver vocês construindo isso com limites, à luz da palavra, é realmente, assim, um exemplo para nós que ainda estamos começando essa jornada, sabe, Lê? Mas sabe o que eu gostaria que se informasse? Que não é impossível. Uhum, É possível. sim. É possível. Só que vocês vão depender da graça de Deus. Aham, Mas é possível. Sabe? Eu acho que a gente dificulta muito as coisas. uhum, E quando a gente consegue levar as coisas para um lugar mais simples, uhum, mais verdadeiro, uhum, sem máscara, sim. a gente consegue fazer. Uhum, É viável, não é uma coisa inatingível. Aham. Não, eu tô começando agora, não tenho nem noção. Não, vive. uhum, Vive em verdade diante dos teus filhos, sabe? uhum. E vocês vão conseguir também. Amém. Amém, eu recebo. Porque, assim, nessas últimas semanas, realmente, eu tô refletindo muito sobre isso, sabe? Em realmente construir agora essa questão da educação, do caráter, enfim. Pegou, sabe assim? Aham, Pegou aham, agora. aham. Então, eu tô, tipo, o que eu vou fazer? Daí, aquele dia, naquele chá que a gente tava, tu falou desse livro, eu falei, eu quero ler esse livro. Aham. Enfim. Lê, já caminhando pro final, tá? O que tu... Assim, a nossa conversa foi uma aula aqui, né? Ai, Tu não. falou bastante coisa, aí eu saí Fiz com tanta vários coisa errada, insights. gente. Não. Mas, o que tu falaria pra mães e pais, né? Famílias que vão assistir esse episódio e que
talvez estejam já numa fase com filhos adolescentes e talvez não estejam vivendo o que hoje tu tá vivendo, né? De amizade, de elo, pais e filhos. Mas também, para quem ainda não chegou nessa fase, mas já pensa, já planeja em como construir isso, sabe? Então seriam dois Sim, conselhos, né? Para tá. dois momentos. Assim, olha, quando a Melissa ainda não estava na adolescência, eu comecei já a me preparar psicologicamente para o apocalipse. Aham, Digo, vai ser o apocalipse. sim. Todo mundo fala. Mesmo construindo esse lugar de amizade, de Uhum, segurança, de confiança, a gente sempre afirmou muito ela. uhum, Não teve um dia que ela não ouviu de mim e do pai dela que a gente amava ela, legal. Uhum, sabe? Então fale para os seus filhos que vocês amam uhum, e que o amor de vocês não está condicionado ao que eles fazem de bom ou não. uhum. A bom comportamento, É, né? A exato. nota. Isso é uma coisa que, né? Aham, Eu, como professora, eu olho para a nota e digo, gente, é um retrato só aham, daquele momento. Não é o que sim. ela é, não é o que ela Uhum, sabe. E eu uhum, vou celebrar com ela o que eu uhum, preciso celebrar. E eu vou brigar também quando eu precisar brigar, uhum, né? Então é esse equilíbrio, assim, né? Mas assim, façam seus filhos se sentirem amados. uhum, Eles entenderem o valor que eles têm, uhum, que eles são importantes para vocês, sabe? uhum, Eu acho que isso traz muita segurança para essa relação, assim. uhum, Não é uma coisa descartável, uhum, é um vínculo eterno que a uhum, gente vai ter, uhum. né? Eu sempre vou ser mãe, ela sempre vai Sim. ser filha, o Kleber sempre vai ser o pai, Uhum, né? Então, é uma coisa que ninguém pode tirar de nós. uhum, E não tem nada nesse mundo que pode se sobrepor a isso, assim, uhum, em questão de sentimento, de uhum, relacionamento, assim, né? Então, esse lugar de segurança, eu acho que ele é muito importante. Um lugar de segurança, de confiança, de aprovação. uhum, Ela é aprovada por mim. Ela uhum. é aprovada pelo pai. Mesmo se ela fizer coisa errada. Sim, se ela pisar na Se bola. ela pisar na bola, nós vamos Uhum, lá, vamos corrigir, vamos uhum, consertar. E ela vai continuar sendo amada. uhum, Então, verbaliza isso, uhum. sabe? Legal. Verbaliza o amor de vocês pelo filho, pela Uhum, filha. uhum. Ou pelos filhos, né? Eu tenho Sim. uma só, né? Aham. Tu já tá numa experiência que eu não vivi, É, né? Então eu sim. tenho que aprender contigo algumas coisas Não, também. meu Deus. Eu tava ontem conversando até com uma amiga, eu falei, gente, agora eu tô naquela fase que, como que faz? Porque os dois agora eles se amam e se tretam já, né? Tipo, Aham. porque o Isaac já quer pegar os brinquedos do Mateu, e daí o Mateu às vezes quer colocar o limite dele. Tipo, Uhum. não, aqui não vai pegar agora. E aí eu fico, tá, quem que eu defendo? Porque eu também não quero ficar ali sendo a mãe que fica defendendo um, ou também liberando demais, sabe? Tipo assim, Aham. empresta mesmo, não sei o quê. E, Sim, poxa, mas eu não tenho liberdade. sim. Então, eu tô encontrando esse meio termo no dia a dia ali e tal. Uhum. Gente, desafio. Enfim. Resolução de conflitos, Isso, né? exato. Aham. E eu acho que o outro conselho, Uhum, além de verbalizar e afirmar uhum, os filhos, é tentar ver a beleza de cada estação da vida deles. uhum. Porque teve. Nossa, meu celular não para aqui, gente. Dá um tempinho, deixa Ah, eu só. tudo bem. Não tava ouvindo. Eu acho que o segundo conselho que eu poderia dar é para vocês verem a beleza de cada estação da vida do filho de vocês. Uhum, Por que que eu digo isso? Porque Deus me constrangeu nisso também. Quando a adolescência chegou, uhum, e aí tem um marco na vida da menina, né? uhum, E quando esse dia aconteceu, eu chorei muito, porque eu vi que eu não uhum. tinha mais uma Aham, criança, aham. né? E que ia mudar muita coisa a partir dali, né? Sim. E foi tipo um luto Uhum, com celebração uhum, misturado, uhum. mas eu me abalei muito, Sim. assim, porque é uma mudança importante, Aham, claro. né? É muito relevante na vida da mulher, né? Exato. E aí Deus falou no meu coração mais uma vez, Uhum, me repreendendo. Tipo assim, você não deveria estar sentindo luto. Eu criei para crescerem. Eu uhum, criei biologicamente para se desenvolverem, uhum, porque vem etapas ali na frente que precisa disso aqui. uhum, Então você deveria olhar para minha criação e se uhum, maravilhar uhum. e não chorar. Uau.
Mais uma vez lá vou eu. Senhor, perdão, Aham. eu não compreendi. Que Uhum. bom que o Senhor falou comigo Uhum. e eu vou celebrar. Uhum. Então eu comecei a celebrar muito, Uhum. sabe? E quando ela viu a minha Uhum. celebração, não escandalosa, Sim. mas genuína, Aham. para ela também foi bom. Uhum. Sabe? Então, eu comecei a olhar para trás e ver que em alguns momentos eu lamentava porque estava crescendo, porque o Uhum. tempo estava indo rápido demais Uhum. e nananã. E Deus me constrangeu e fez eu pensar de outra Uhum. forma, sabe? Que Uhum. bom que estão crescendo. Sim. Que bom que essa fase está acontecendo. Uhum. Cada descoberta, cada coisa que Uhum. aconteceu foi plano de Deus. Aham. Deus criou para Pra ser isso. assim. Uhum. E tudo que ele criou é muito bom. Uhum. Quando a gente olha para o ser humano, tudo que Deus criou é muito bom. Uhum. Então, essa alegria de quando Deus olhou para sua criação e viu que era muito bom, Uhum. Uhum. teve que invadir meu coração para eu poder aproveitar melhor as etapas que já passaram, Uhum. que daí eu tive que celebrar atrasada, Aham. Aham. mas celebrar adequadamente as que aconteceram e as que Sim. estão por E vir. que vão vir. Uhum. Entende? Primeira vez que eu ouvi tu falando isso aí, eu acho que eu tava grávida do Isaac já. E tinha o Mateu pequenininho. E a gente fala muito isso, né? Ai, que saudade. Ai, meu Deus. Ai, tá crescendo. E com um peso, com Uhum. uma tristeza no ombro, né? Ai, olha só, agora ele já não é mais um nenenzinho, ele já tá Uhum. caminhando, não sei o quê. E aí eu Uhum. lembro que nem foi diretamente numa conversa nossa, acho que Uhum. foi num chá, eu acho, não me lembro, A mas gente nem tem chá, né? é, a gente nem. Enfim, que eu te ouvi falando isso, né? A É. primeira vez, de celebrar, porque eles foram feitos pra Para isso. isso. Lê, aquilo caiu tão forte no meu coração que eu falei, eu nunca mais vou olhar pras fases dos meus filhos com tristeza. Uhum. Então, quando alguém me pergunta assim, ai, tu não tá triste porque olha só, já nem é mais um recém-nascido, eu falo, não, eu tô feliz porque tá crescendo. Porque tá acontecendo como tem que ser, Exato, olha como só que Deus legal. planejou para ser, Isso. né? Uhum. Então isso liberta a gente de Isso. muita coisa Aham. e prepara o nosso coração. Então, quando tu Uhum. me perguntou, mas ela já notou que a idade que ela tá agora é quando tu encontrou o Kleber, tu Aham. não tem medo disso? Não, Aham. não tenho. Eu Uhum. não tenho, até porque ela olha para nossa família e ela deseja ter a dela. Ai, que legal. Uhum. Sabe, ela quer constituir família, Uhum. ela sonha com isso. Que Ela, demais. ela já verbalizou de, se for preciso, abrir mão de sonhos profissionais, de escolha de vestibular e coisa Uhum. assim que tá por vir também, Uhum. para ter a família dela, ela vai abrir mão. Uau. Aí eu disse, filha, tu não precisa abrir mão. Aham. Tu pode ter as duas coisas ao Sim. mesmo Tá tempo, aqui o né? exemplo. Né? Aham. Então as coisas podem, não é uma coisa não extingue a outra. Uhum. Então, ver o desejo do coração dela de ter a Uhum. família dela é para nós um sinal de que tá dando certo, Isso. Aham. né? A gente tá conseguindo. Exato. Uhum. Sem ter o manual de instrução, Uhum. mas a gente tá conseguindo. Legal. Nossa, Lê, muito bom mesmo. Bom, Muito obrigada por essa conversa. eu que agradeço. Abençoou muito a minha vida, de verdade. Já saí com mais anotações. Porque sempre que eu te ouço falar, eu sempre saio com algum insight, algum ensinamento, alguma coisa que realmente muda a forma como eu enxergo o meu maternar, sabe? Uhum. E eu tenho certeza que essa nossa conversa vai abençoar a vida de Amém. muitas famílias. De verdade, muito obrigada por esse tempo. Amém. Eu me sinto muito privilegiada de poder acompanhar vocês de perto e ver, sabe? O quanto a família de vocês realmente glorifica o nome do Senhor. Amém. Ver vocês sendo pais, ver vocês sendo pastores, ver vocês servindo as pessoas, amando, discipulando as pessoas, é um exemplo para nós. Amém. De verdade. O Kleber, no último culto, agora no final de semana, que a gente fez um culto colaborativo entre jovens e adolescentes, né? Uhum, Ele trouxe uma palavra que abençoou muito o meu coração e eu acredito que da nossa comunidade também. uhum, E que eu acho que vale falar uhum, aqui. A gente precisa anunciar os feitos do Senhor para a geração que está atrás de nós. uhum, Assim como foi anunciado para nós, nós temos o dever, a responsabilidade de anunciar os feitos do Senhor para a geração que está vindo atrás de nós. uhum. E viver a nossa família para a glória de Deus é uma das excelentes formas que Deus criou de anunciar os feitos do Senhor, porque Sim. não é mérito nosso. Uhum,
A família que eu tenho hoje não é mérito meu, não foi Uhum. por, nossa, que esperta, nossa, que Uhum. inteligente. Uhum. Não. Graça de Deus Uhum. pura e que Uhum. serve para glorificar o nome dele para a geração que está Sim. vindo Uhum. e olhando. Ah, pode ser assim então. Dá pra fazer. É, Uhum. é Que isso. legal. Nossa, muito, muito obrigada, Lê. Obrigada eu por De esse tempo, foi verdade. muito Que bom. isso. Bom, gente, nós vamos encerrando aqui então mais um episódio. Envie esse episódio para alguém que tem interesse nesse assunto. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Até o próximo episódio. Um beijo!